Celso disse que ele está fazendo uma caminhada, porque parou lá, está bem. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria eu acolho a todos aqui na nossa capela. Sejam todos bem-vindos, vocês que aqui estão, nossos irmãos e irmãs de casa. Vamos com muita fé, com muita alegria, iniciar mais essa celebração cantando. Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, em torno do amor e da presença do nosso Deus. E sempre que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, essa pausa que a gente dá na nossa semana, a correria da nossa vida, para nos concentrar naquilo que realmente importa, que são as coisas de Deus, ouvir o que Deus tem para nos dizer.
Então, como nós acabamos de cantar, quando a gente se reúne, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que carecemos da misericórdia de Deus, porque não somos seres perfeitos, somos pecadores, erramos, cometemos vários erros, consciente ou inconscientemente, seja por ato ou por omissão. Muitas vezes nós falhamos na missão de sermos seres humanos melhores. Então vamos reconhecer isso, nos colocando diante de Deus e firmando o propósito de tentar melhorar como pessoa. Estar mais atento às necessidades dos nossos irmãos e irmãs, cuidar um pouco mais de nós mesmos, daqueles que nós amamos e daqueles que mais precisam. Então, fechando os olhos nesse momento, vamos aquietando um pouco o nosso coração, também a nossa mente, evitar ao máximo distrações, deixar as nossas preocupações um pouquinho de lado e falar com Deus nesse momento, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. E confiantes na misericórdia do Pai, digamos todos juntos, como filhos e filhas: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. E uma vez perdoados, alcançados pelo amor e pela misericórdia de Deus, coloquemos agora diante dele os nossos pedidos, as nossas intenções e os nossos agradecimentos. E juntamente com os pedidos e intenções de cada um de nós, que nós carregamos no nosso coração, que Deus bem nos conhece, oremos. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos hoje, nesta manhã de domingo, porque queremos nos reabastecer com o Evangelho, ouvir a boa nova que Jesus tem para nos dizer. E reabastecidos pela Eucaristia, queremos começar a nossa semana renovados na fé, na esperança e no amor. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Happy day.
nós vamos ouvir 3 parábolas do Evangelho de Mateus. É um textinho um pouco longo, então vamos prestar bastante atenção. Naquele tempo, Jesus lhes contou estas parábolas. O reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo começou a crescer e a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então como é que apareceu o joio? Eles lhe responderam: foi um inimigo meu que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, porque ao arrancar o joio, pode ser que vocês também arranquem o trigo junto com ele. Então deixem os dois crescerem juntos até o tempo da colheita. No tempo certo direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado, e depois recolham o trigo em meu celeiro. Jesus também lhes apresentou esta outra parábola. O reino de Deus é como uma semente de mostarda plantada num campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, a tal ponto que as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. E mais esta parábola. O reino de Deus é como um fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho dessas parábolas que Jesus contou. Na semana passada, nesse mesmo Evangelho de Mateus, nós lemos a parábola que antecedeu a estas, né? O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é cheio de parábolas. E na semana passada nós lemos uma, que é a chamada parábola do semeador. E no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, Jesus conta 3 parábolas sequenciais. E não é à toa que nós precisamos entendê-las juntas. As 3 parábolas que Jesus conta, elas estão interligadas. Então, só recapitulando algumas coisas, né? Quando nós falamos em parábolas, é um recurso que Jesus está usando para fazer a gente pensar. Tá certo? Ao invés de dizer simplesmente, olha, o reino de Deus é isso ou é aquilo, em vez de definir categoricamente o que é o reino de Deus, Jesus deixa essa questão sempre em aberto em alguns sentidos. Por exemplo, Jesus define o reino de Deus como um reino de amor, isso não há dúvida. Jesus define o reino de Deus como um reino de justiça, isso não há dúvida. Jesus define o reino de Deus como um reino de paz, isso não há dúvida. Só que para falar de uma realidade que nós não conhecemos, que é a realidade do próprio Deus, né? Ou seja, Deus, ele pode ser racionalizado, mas ele está para além da nossa razão, não é isso? Nunca nós vamos conseguir esgotar Deus, compreender totalmente Deus. Por isso nós dizemos que Deus é mistério, o que não quer dizer que nós não podemos pensar acerca disso. Perfeito? Aliás, é somente porque nós pensamos, porque nós raciocinamos, que nós podemos concluir coisas acerca de Deus. Por sermos seres racionais, é que Deus entra aí, portanto, né, no nosso escopo, na nossa visão. Perfeito? Portanto, Deus não é algo irracional. Crer em Deus não é algo irracional. Ao contrário, nós só cremos porque pensamos e refletimos e raciocinamos. Outros seres que não têm a capacidade racional também não têm fé. Tá certo? Vivem apenas biologicamente. Nós temos o nosso lado biológico, mas também temos o nosso lado espiritual, racional. Então Jesus, sabendo disso, Jesus era um homem muito sábio, muito perspicaz. Jesus, sabendo disso, ele sempre deixa também brechas para que nós possamos pensar acerca disso.
E as parábolas é um caminho para isso. Ao contar uma parábola, que nada mais é do que uma história, do que uma imagem que Jesus cria, ele está dizendo para nós, olha, pensem a respeito disso aí. Raciocinem acerca disso que eu estou contando para vocês e concluam alguma coisa acerca do reino a partir dessa história que eu estou contando. Será que o reino de Deus se parece com isso ou não se parece com isso? E caso se pareça, por que se parece? E caso não se pareça, por que não se parece? Então as parábolas que Jesus conta, às vezes elas têm um entendimento óbvio, direto, qualquer um que escuta essa história só pode concluir aquilo, outras vezes não. Outras vezes as parábolas de Jesus demandam de nós um esforço intelectual, um esforço sentimental e um esforço histórico, de nos colocarmos há 2000 anos atrás e tentar entender o que Jesus quis dizer naquela realidade que já não é mais a nossa. Como eu falei na semana passada, né? Jesus vivia numa realidade agrícola, de campesinato, né? Já não é mais a nossa. Nós somos pessoas urbanas, de centros urbanos. Então é preciso fazer um esforço para voltar a 2000 anos naquela situação que ele estava, naquele contexto social de Palestina de primeiro século, para de repente entender o que Jesus quis dizer imediatamente quando falava daquilo, e depois, no segundo momento, pensar o que a gente pode tirar disso para os nossos dias de hoje. Isso é importante fazer e é o essencial, né? Até porque, afinal de contas, nós não estamos aqui para uma aula de história. Nós estamos aqui porque queremos que o Evangelho fale a nossa vida hoje. Mas primeiro é preciso entender o que quis dizer naquele tempo, né? Então são sempre dois movimentos que nós precisamos fazer. O de compreender o que foi dito no passado e o de atualizar isso para os nossos dias. Se é que tem atualização, viu? Porque tem coisas que estão na Bíblia que ficaram lá naquele tempo. Não dá e nem deve ser atualizado. Principalmente no que diz respeito ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz respeito aos judeus. E as tradições judaicas, e a crença e a percepção judaica acerca de Deus. Agora, o Novo Testamento nos diz respeito. Mas mesmo no Novo Testamento é preciso ter cautela. Tem coisas que foram ditas há 2000 anos e que não servem mais para os dias de hoje. Perfeito? Então, uma vez dito isso, entendido bem o que a parábola quer dizer, e nada mais é do que isso, é um exercício de reflexão, nós também devemos tomar um outro cuidado, que eu já falei na semana passada, vou reforçar. Muita coisa no Evangelho é simbólica. Muita coisa no Evangelho é metafórica. Por quê? Porque era própria do estilo literário daquela época. Os orientais escrevem de uma forma muito alegórica, né? E muitas vezes até cheia de versões encriptadas, não é? Difíceis até. Por isso o exercício intelectual, histórico, hermenêutico, como nós chamamos de interpretação. Então, é claro, a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra, porque não foi escrito ontem. Não é um escrito da nossa língua e nem da nossa cultura. Então, se eu não levo isso em consideração, eu não chego a lugar nenhum. Ou eu chego a lugares que não são muito legais. Então é claro que a Bíblia tem uma linguagem encriptada, metafórica e simbólica. Mas nem tudo. Entende? Por exemplo, nós nos acostumamos a sempre entender as parábolas de Jesus a partir da metáfora. Jesus está usando metáforas. Nem sempre. A parábola nem sempre é uma metáfora. A parábola é uma história que Jesus está contando, para que os seus ouvintes, ouvindo aquela história, concluam alguma coisa. Não é para ficar pensando, poxa, mas o que será que esse personagem representa? Será que aquele outro representa aquilo? Será que ao dizer isso, Jesus queria dizer aquilo? Esse cacuete teológico está errado. A exegese moderna, a hermenêutica moderna, entende que Jesus falava, quando Jesus contava parábolas, ele não está falando de metáfora necessariamente. Porque isso seria muito complexo para os seus interlocutores. Imagina, Jesus falava para camponeses do primeiro século, na sua imensa maioria analfabetos.
Então as histórias que Jesus conta não são para ser complicadas, como nós aprendemos. Elas são para ser simplificadas. É um movimento contrário. Então qual é o problema disso muitas vezes? A religião ou a teologia, não é? Ela nos ensina, por exemplo, diante de um texto que é totalmente simbólico, a entender literariamente. Então, um exemplo. Jesus caminhou sobre as águas. A gente lê isso literalmente. Jesus de fato caminhou sobre as águas. Ele contou uma parábola, é só metáfora. É o contrário. Jesus caminhou sobre as águas, é metafórico. Ninguém caminha sobre as águas. Jesus contou uma parábola, pode ser que seja literal. Senão a gente não sai do lugar. Entenderam? Então nós muitas vezes invertemos a coisa. Não sem propósito. Bom, dito tudo isso, então, vamos ouvir essas parábolas e tentar simplificá-las e não complicá-las. Perfeito? Vamos ver se a gente consegue. Então Jesus diz assim, para os seus discípulos, né? Lembrando, os seus discípulos e para grupos de pessoas camponesas, pescadoras, pessoas simples. Que ao ouvir aquelas histórias, sabiam do que Jesus estava falando. Hoje nós não sabemos mais muito, vocês vão entender por quê. Então vamos nos colocar 2000 anos atrás. Então Jesus diz assim, a primeira parábola que ele conta, desse grupo de parábolas, ele diz assim: eis que um homem que tinha um campo, percebeu que o seu campo foi sabotado. Foi sabotado. Por quê? Numa plantação de trigo foi semeado o quê? Joio, que é o quê? Uma erva daninha, né? Então esse homem tinha uma plantação de trigo e percebeu que o seu campo foi sabotado. Porque começou a aparecer o joio no meio do trigo. E aí os seus funcionários, os seus agricultores chegaram para esse dono do campo e falaram: olha, não tem uma notícia boa não. Tem joio no meio da sua plantação. Mas você não plantou isso. Quem foi? E aí o homem sabe quem foi na parábola. Ele tem consciência de quem foi. Ele diz: não, foi o meu inimigo. Ele veio aqui e sabotou meu campo. Então uma coisa que naquele tempo todo mundo sabia que acontecia. E acontece ainda hoje, de outras formas. É como algo se você tem uma empresa e alguém que não gosta de você faz alguma coisa para te prejudicar. E você sabe quem é. Você sabe quem foi. Ele diz assim para os seus funcionários: não, olha, eu sei quem fez foi meu inimigo. Foi um cara que não gosta de mim. E naquele tempo, os donos das terras, não faltava quem não gostasse deles, porque a maioria deles eram pessoas que não estavam se importando muito com a vida dos camponeses. Lembrando que na Palestina do primeiro século nós estamos falando de uma realidade cultural e aonde o arrendamento social, aonde o arrendamento de terras era a regra. Perfeito? Então, os donos, os proprietários das terras não tratavam muito bem os seus camponeses. E aí acontecia muitas vezes esse tipo de sabotamento. Então esse homem sabia uma realidade que todo mundo ali conhecia. Hoje nós precisamos entender isso, que não é a nossa. Mas fazendo um paralelo. É como se alguém sabota o teu negócio. Perfeito? E você sabe quem foi. Você sabe qual é o CPF do indivíduo. Até aqui, cotidiano. Aonde é que está, digamos assim, o trunfo dessa parábola? Aonde é que está a chave do reino de Deus nessa parábola? Por que Jesus está comparando o reino de Deus a um sabotamento? A chave está no comportamento desse proprietário. É aí que muda. Porque daí os funcionários chegam para ele e falam: olha, sabotaram o seu campo. Ele fala assim: eu sei quem foi. Foi um inimigo meu. Aí os funcionários perguntam: você quer que a gente tire o joio? O que seria uma tarefa quase impossível? Porque quando o joio e o trigo estão no processo de crescer, é quase impossível identificar o que é joio e o que é trigo. Então, essa proposta que os funcionários fazem é impossível de ser executada. Não tem como. Se o patrão dissesse assim: faça isso, seria quase um trabalho impossível, se não escravo. Porque não tem como você separar o joio do trigo quando a planta ainda está amadurecendo. Aí a postura do proprietário é que chama a atenção. Ele diz assim: não, deixa crescer junto,
no tempo da colheita, porque pode ser que você, ao arrancar o joio, você arranca o trigo, porque não dá para identificar o que é uma coisa e o que é a outra, e aí vai prejudicar ainda mais a minha plantação. Então, deixa crescer, no tempo da colheita, a gente separa, vocês enrolam o joio, queimam e fica o trigo. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Jesus está dando um exemplo negativo, perfeito? Uma coisa ruim que acontece com alguém, mas que a reação desse alguém é que é o reino de Deus. Porque veja, um proprietário de terra no tempo de Jesus poderia e deveria ser isso, o esperado, dizer para os seus funcionários: olha, já que foi o meu inimigo, eu sei quem é, não, vão matar esse cara. Isso era a postura esperada, é a vingança. Sabotaram o meu campo, eu sei quem é, então vocês vão agora, com o meu funcionário, mandar matar, vocês vão mandar matar aquele cara lá. Então, quer dizer, nós temos um exemplo aparentemente negativo, mas que a postura, a forma como o proprietário lida com isso, é que é uma amostra de como é o reino de Deus. No fundo, o que esse proprietário foi? Sensato. Ele diz: não tira o joio, que você pode tirar o trigo. Espera o tempo da colheita e aí faz a coisa normal. Não é um proprietário vingativo. Não é alguém que, por saber quem é o seu inimigo, por sofrer algo ruim, manda, portanto, matá-lo ou se vingar. Isso quer dizer a parábola. Aqui a gente não precisa ficar se questionando: quem será que é o semeador? Quem é o que sabota? Quem é o campo? Quem é o trigo? Não é isso. É uma história simples. O desfecho da história denota o reino. Ou seja, e aqui a gente tem que se perguntar, não é? Diante de coisas ruins que nos acontecem. Porque todo mundo na vida, você pode não ser proprietário de terra. Você fala: graças a Deus, eu não sou proprietário de terra, eu não sou proprietário de nada, eu não vou passar por isso. Todo mundo passa por sabotagens. Não é isso? Sempre vai ter alguém na sua vida que vai querer te passar a perna, que vai querer te sabotar, te prejudicar. Você pode fazer nada. Você pode andar na luz e andar correto, mas sempre tem um inimigo. Quando Jesus nos pede para a gente amar os nossos inimigos, Ele não está falando que você tem que ficar criando inimigo. Não é disso que se trata. Você não precisa criar inimigo nenhum, você vai ter. Tem gente que não gosta de você simplesmente pelo que você é. Você nunca fez nada para a pessoa, não é? Mas aquilo que você é, ou aquilo que você pensa, ou os seus ideais, ou os seus valores, incomoda uma pessoa. E de repente você criou um inimigo, sem saber. E não é difícil isso, viu? Às vezes você percebe que você nem sabia, você fala: puxa, aquela pessoa não gosta de mim, não é? E de repente no comportamento dela você percebe isso. Então não falta na vida, ou não faltará nas nossas vidas, inimigos. O que não quer dizer que a gente tem que buscar isso. Não, o discípulo de Jesus tem que tentar ser amigo de todo mundo. Fazer o bem para todo mundo, tratar todo mundo igual, mas é inevitável que haja diferenças, que haja mal-entendidos, que haja aquela coisa do não fui com a sua cara, né? E aí? E diante de algo ruim que fazem para nós, como nós vamos reagir? Como nós vamos buscar o reino de Deus diante de algo que nós consideramos algo ruim? Jesus está ensinando, sendo sensato, pensando: será que o que eu vou fazer vai piorar ainda mais as coisas, vai dificultar? Já não está bom, já semearam o joio no meu trigo. E será que o comportamento que eu vou ter, a reação que eu vou ter diante disso, vai me prejudicar ainda mais? Né? E tem gente que é assim, né? Diante de uma provocação, diante de uma sabotagem, diante de algo ruim, tem um comportamento pior e acha que está justificado. Não, mas fizeram comigo primeiro, não é? Eu levei o primeiro tapa, então agora eu estou justificado a matar o outro. A desproporcionalidade das reações, né?
É uma coisa que a gente não para às vezes para pensar. E essa parábola de Jesus nos ensina isso. As nossas reações precisam ser proporcionais. Pensadas, repetidas, sensatas. O dono desse campo foi sensato. Ele nem obrigou os seus funcionários a fazer uma tarefa impossível, que é separar joio de trigo, e nem a mandar matar o inimigo dele, que ele sabia quem era. E é interessante porque ele sabia que ele tinha um inimigo, ele sabia que ele era capaz de semear joio no seu trigo, e ele não se antecede a nada, né? Ele não, digamos assim, não faz nada para impedir. Deixa acontecer. E aí acontece, depois a gente vê o que faz. Muito provavelmente, levando em consideração o contexto da época que Jesus está contando essa parábola, um inimigo dele poderia ser um próprio funcionário, porque tinha acesso ao campo. Então é um homem que de alguma forma é misericordioso, age com misericórdia. E essa parábola, para os ouvidos da época, não soava muito bem, porque na visão dos camponeses, os donos das terras eram os inimigos. Eram os inimigos, porque era mesmo. Então aqui Jesus surpreende, mostrando que até daquilo que a gente considera ruim, até daquilo ou daqueles que a gente considera vilão, pode vir misericórdia. E às vezes daqueles que a gente acha santo, bom, vem coisa que não é boa. Então o primeiro exemplo que Jesus dá é um exemplo de sabotamento. E o segundo, também. Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou mostarda no campo. Isso não se faz. Por isso que a gente tem que saber o contexto. A mostarda também é uma erva daninha. E a mostarda semeada no campo destrói o campo. Também é um exemplo de sabotamento. Também é algo ruim que aconteceu. E aí ele fala, a semente de mostarda é a menor de todas elas. E de fato, naquele tempo e naquela região, era mesmo. Era uma das menores, né? Uma semente de mostarda, ela é milímetros, né? Que ela mede, né? Mas depois ela podia chegar até uma árvore com 3 metros de altura. E aí Jesus fala, mesmo a mostarda sendo a menor das sementes, algo inofensivo, você olha e fala, isso aqui não é nada, né? É algo pequenininho, mas plantada no lugar errado, ela vira uma árvore grande e destrói tudo. É algo ruim para a realidade da agricultura, sim ou não? É uma erva daninha. Está na mesma linha de pensamento da primeira parábola. Também é um exemplo de sabotamento. Naquele tempo, quando alguém queria sabotar o campo do outro, sabe o que fazia? Além de jogar, por exemplo, o joio no meio do trigo, jogava semente de mostarda. E arrebentava a plantação da pessoa. Aí você fala, mas por que Jesus, tudo bem, a primeira parábola eu entendi. Mas por que Jesus está comparando o reino a isso? É o final. Mas o que acontece? As aves do céu fazem ninhos nas suas árvores, nos seus galhos. Então, de novo, aqui Jesus está falando, mesmo diante de algo ruim que nos acontece, tem alguma sementia. Pelo menos as aves do céu fazem seus ninhos nela. É ruim para o dono do campo, para a lógica da agricultura, mas é bom para os pássaros. Aqui Jesus está chamando a atenção para uma coisa. Às vezes a gente pensa que o reino de Deus ele acontece só de formas maravilhosas e grandiosas, não é? Ou só quando as coisas vão bem e tal. E aqui Jesus está dizendo, não, às vezes as coisas vão mal, às vezes acontecem tragédias, não que Deus queira, mas Deus permite. Porque é a liberdade. Mas até das coisas que nos acontecem, que são coisas que nós consideramos que são ruins, serve para alguma coisa. Pode não servir para você, mas para alguma coisa serve. Nem se for, que nem diz a parábola, para abrigar as aves do céu. Às vezes a gente se questiona e se queixa diante de Deus por que acontecem certas coisas com a gente. Mas para pensar. Se não tivesse acontecido essas coisas que muitas vezes a gente se queixa, talvez a gente não seria quem nós somos. Não é?
Às vezes é a dificuldade, às vezes é a erva daninha que plantaram no seu campo, às vezes é a semente de mostarda que jogaram na sua vida, que fez você, de alguma forma, se movimentar. Aqui nós falamos do papel do negativo, como diz Hegel, que é um filósofo, né, alemão. Hegel fala, o negativo, aquilo que nós consideramos mal e ruim, muitas vezes tem uma serventia. Ainda que seja ficar de aprendizado, não é? Aqui Jesus está dizendo, olha, vocês que estão me ouvindo, não achem que o reino de Deus é só maravilha, não. Ou que o reino de Deus só vem através da glória, da riqueza e da fortuna. Não, o reino de Deus vem também, muitas vezes, diante ou mediante a dificuldades, a perseguições, a sabotamentos, a traições. E no meio disso tudo, eu preciso saber como reagir. Ou olhar para esse quadro de tragédia, muitas vezes, que para mim pode ser uma tragédia, o fim do mundo, mas pensar, mas espera aí, o que eu ainda posso fazer com isso aqui? Com o que me restou? Não é? Agora eu tenho lá uma árvore de mostarda na minha vida. Então deixa eu fazer os passarinhos, pelo menos, se abrigarem ali. É disso que se trata, é isso que Jesus está falando. São dois exemplos negativos, mas que servem para um fim bom. Ainda que subverta o interesse pessoal. Porque o reino de Deus também não tem a ver com interesses pessoais. Estão entendendo? Para os ouvidos daquela época era fácil entender essa parábola. Provocadora. Sem dúvida nenhuma. Jesus está provocando a gente. E está nos fazendo pensar. Mas e a última parábola, padre? As duas primeiras eu entendi. É algo ruim que aconteceu. São ervas daninhas. Joio e mostarda são ervas daninhas. São coisas ruins. Que depois tem um fim bom. E a última parábola? Uma mulher que lança o fermento na massa e a massa fica toda fermentada. Jesus fala, o reino de Deus é isso. Está na mesma linha de raciocínio. No tempo de Jesus, o fermento era visto como algo impuro. Por quê? Porque era feito com pão apodrecido. O fermento. Então, por exemplo, os judeus fermentavam os seus alimentos, mas na época da Páscoa, eles comiam o pão sem fermento, né? Que é aquele pão chamado pão ázimo, né? Por que isso? Porque para a ceia da Páscoa não podia ter nada impuro. Por isso que a Eucaristia, né? A hóstia moderna, né? Industrializada, ela imita, é um simulacro de um pão ázimo. Um pão sem fermento, um pão que não cresceu. Porque Jesus, na última ceia, pegou um pão ázimo, porque era o tempo da Páscoa. Por que isso? Porque o fermento naquele tempo era visto como algo impuro, algo ruim. Está aí de novo, o elemento ruim, o elemento impuro, a erva daninha, aquilo que a gente considera como ruim. No último exemplo da última parábola, Jesus está dizendo assim, até as coisas que nós consideramos impuras, podem também ter uma serventia. Olha o fermento. O fermento a gente acha que é impuro. Mas no fim das coisas, usado para o bem correto, usado da maneira correta, uma mãe, uma mulher preparando o pão, o reino de Deus. Uma coisa simples. Então, cuidado. Aqui Jesus está querendo nos dizer. Cuidado com essas categorias que a gente cria de puro, impuro, certo, errado, bem e mal. Porque às vezes a gente mede os outros a partir disso. E isso é errado. Um fermento é algo impuro, a cultura dele. Mas usado da forma correta, gera alimento. Então, joio, mostarda e fermento são três elementos que na cultura judaica são mal vistos. Mas Jesus dá exemplo de como essas coisas, ainda que nós consideremos elas ruins, podem servir para o reino. Surpreendente essas parábolas, não? Não tem nada a ver com o que vai ser dito hoje aí nas missas. Vão dizer que você tem que pensar quem é a erva daninha, se você é uma erva daninha, ou será que Deus é o semeador, ou... Não, são parábolas que falam sobre reações diante de coisas ruins,
E nós usarmos aquilo que nós consideramos ruim ou impuro para coisas boas. Até porque, gente, na cultura de Jesus, na realidade que ele estava, ele mesmo é considerado pelos religiosos como uma pessoa impura. Ele e os discípulos dele. Vocês não lavam a mão para comer, vocês não respeitam o sábado, né? Então Jesus é acusado o tempo todo de estar fazendo coisas que para a religião são coisas impuras. Mas mesmo assim, ele faz o bem. Não é isso que ele diz? Mas no sábado, foi o sábado feito para o homem ou o homem feito para o sábado? Então eu não posso fazer o bem no sábado? Quer dizer, até que ponto essas coisas que a religião cria, que a cultura cria, que a sociedade cria como ruim, boa, certa e errada, acabam nos limitando como pessoas, impedindo que a gente utilize muitas vezes isso para o bem comum. No fundo aqui Jesus está querendo dizer uma coisa só e aqui a gente encerra. Nada é bom ou ruim por si mesmo. Tudo depende de como a gente usa. Tem gente aí que é tão moralista que aponta para os outros e diz, não é? Você está em pecado porque você veste essa roupa, porque você passa isso, isso e isso, porque você toma isso, isso e isso. Ou seja, vai julgando o mundo, vai olhando as coisas dentro dessas categorias de bem e mal, de certo e errado. Você está em pecado porque você é isso, porque você faz aquilo, e vai julgando os outros, fazendo tudo que Jesus pediu para não fazer. Por quê? Porque quando eu meço as coisas a partir dessas categorias morais, muitas vezes eu não estou levando em consideração muitas outras coisas. Isso limita a minha visão. E a gente é assim, viu? Às vezes, diante das situações que acontecem na nossa vida, a gente se revolta, a gente fica frustradíssimo, não é? A gente se amarga, mas às vezes você poderia usar aquilo para a tua salvação, cara. E eu conheço gente que se não tivesse passado pelo que passou, seriam pessoas que não seriam tão legais assim. Tem gente que você percebe que o sofrimento ajudou a pessoa a melhorar. É duro falar isso, a gente deveria aprender com o amor, é o que Jesus nos ensina. Mas tem gente que só aprende na dor, gente. Então tem pessoas que às vezes eu falo, graças a Deus que essa pessoa teve isso aí, porque ela precisava ser mais humilde, ela precisava ser mais grata. Então às vezes você precisa quebrar, você aprender a dar valor. Estou falando sério. Às vezes precisam plantar um joinha no meio do seu trigo, que você diz que é tudo na sua vida, porque você só pensa nisso. Aí você quebra e você entende que tem coisas que valem mais do que dinheiro. É por aí que Jesus está dizendo, cuidado com essas coisas. Tem ervas daninhas que são importantes na nossa vida. Tem coisa que a gente considera impura que pode nos alimentar. É sério, polêmico, mas é o reino. Amém? Vamos ficar em pé e vamos professar nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, cujo amor recebeu Deus consumando em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora do nosso tempo, na inspiração dos artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa,
e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e rezar todos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos-nos com a paz de Cristo. Paz de A paz. Paz de Cristo, Luiz. Paz de Cristo. Paz de Cristo, Rondon. felizes os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Rebandidos
Pai, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento de espiritualidade, e queremos te agradecer e te render graças, porque sabemos que tudo que criastes é para a tua glorificação e é bom. E dependendo do uso que nós fazemos disso, é que tornamos as coisas boas ou ruins. Tudo depende de nós. E que já que isso é verdade, que possamos então ter as melhores reações diante das coisas, diante das adversidades, reagirmos da forma que te agrada e usarmos as coisas e não sermos usados por elas. Amém. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus sempre nos acompanhe. Graças Graças a Deus. a Deus.